E aí, gente, tudo bem? Eu quero aqui fazer um review dessas duas Bíblias, que são Bíblias sem estudo. São duas Bíblias que só existem na CCB, Congregação Cristã do Brasil, tá? Essas duas Bíblias só vendem lá. Lá eles têm um armarinho, uma lojinha, né, que vende as Bíblias. E não é nem toda a igreja, né? Tem que ser ali uma igreja mais relevante, talvez a central, alguma coisa assim, matriz, catedral, não sei como eles chamam. Mas essa Bíblia só vende lá. Você pode aí procurar em todo canto, você não acha. E simplesmente essas duas Bíblias são sérias candidatas a serem as melhores Bíblias do Brasil sem ser Bíblia de estudo. E assim, eu já falei sobre a importância da gente é, carregar continuamente uma Bíblia que não seja de estudo. Porque, vamos falar aqui alguns pontos rápidos, né? A Bíblia de estudo, ela quebra a percepção contextual do texto. Por quê? Porque você fica parando para olhar as notas. Apesar de você adquirir algum conhecimento nas notas, conhecimento de cunho histórico, cultural, ou então de palavras originais, você perde aquilo que é mais importante, que é o contexto do texto. Você perde a capacidade de perceber como aquele texto se conecta com o todo, né? E também você, quando está com Bíblias de estudo e tal, você perde também o privilégio, né, de ser iluminado pelo Espírito para perceber no texto aquilo que o texto fala de forma prática com você, na situação que você está e na sua vida. Quando você lê o texto numa Bíblia de estudo, você está lendo pelas lentes de algum autor, de alguma pessoa. Então ela está falando das percepções dela, do olhar dela, da aplicação até mesmo para ela, né? Quando você lê a Bíblia sem as notas de estudo, o texto por você mesmo, aí você começa a ver como o texto faz sentido na aplicação, né? Claro, o sentido do texto é o sentido do autor, mas a aplicação ela é incontável, né? E aí você perde a oportunidade do Espírito Santo falar com você, a iluminação do Espírito que lhe dirige para aprender a palavra, tá certo? Quando eu for apresentar aqui Perdão, quando eu for apresentar aqui os recursos dessa Bíblia, eu vou falar um pouco mais sobre isso, sobre essa importância da gente ter uma Bíblia sem estudo, e essa Bíblia é aquela que você carrega para ficar com ela na fila do banco, para você ficar com ela enquanto vai atendido pelo médico, para você ficar com ela dentro do ônibus e lendo dentro do ônibus, para você ficar em todo lugar lendo a tempo e fora de tempo. Tá certo? Porque é a recorrência da leitura da palavra que faz com que você seja cada vez mais fortalecido na fé e conheça melhor as doutrinas, tá bom? Vamos então aqui, que aí o resto que eu quero falar a respeito disso eu vou falar na apresentação. Eu vou falar primeiramente dessa maior, tá? Vocês estão vendo aqui que são duas Bíblias que têm tamanho diferente, né? Todas as duas são chamadas Bíblia média. Essa daqui é a média padrão e essa aqui é uma média que o tamanho dela não é padrão. A média padrão ela tem mais ou menos ali de 14 para 21, né? 21 por 14, mais ou menos isso a média padrão, tá? Mas eu vou falar dessa Bíblia aqui primeiro. Essa Bíblia aqui, ela é especial. Eu fiquei muito feliz quando eu abri essa Bíblia e vi que Bíblia é essa, porque eu já conheço. Essa Bíblia aqui, ela é nada mais, nada menos do que a reimpressão de uma Bíblia que foi a queridinha dos biblistas da antiguidade. Essa Bíblia aqui, que eu tenho aqui, a data dela é de 1996, eu tinha outra de 89, e dei de presente, ela foi a Bíblia queridinha dos biblistas antigos, dos nossos avós e bisavós. A primeira edição dessa Bíblia aqui, 1945. Ela está aqui na 87ª edição, em 96, veja só. E por que essa Bíblia foi a queridinha? Porque ela foi a Bíblia que trouxe recursos como referências cruzadas, concordância e ainda trouxe de quebra um dicionário. Então essa Bíblia aqui foi a Bíblia mais usada pelos biblistas antigos, aqueles caras que liam muito mais a Bíblia que qualquer outra coisa, do que comentários, do que... Não é nem fazendo uma crítica, mas é porque eu quero deixar clara essa prioridade sobre o texto bíblico, né? Então, essa Bíblia aqui foi a primeira a trazer esses tipos de recursos que ajudavam no estudo da Bíblia pela Bíblia.
Então você tem um excelente banco de referências cruzadas, que é o banco da Almeida Revista e Corrigida. Esse banco de referências cruzada da Revista e Corrigida, que está na maioria das revistas corrigidas, ele é o melhor banco de referência cruzada que a gente tem. A gente ainda, até que tem o banco de referência cruzada da Bíblia Fé Reformada, que é uma Bíblia de estudo, que ele foi feito por um grupo de especialistas em Oxford, mas aquele banco de referência cruzada ele não foi feito especificamente para aquela linguagem da Bíblia, ela foi feita para a Bíblia inglesa, tanto que lá eles fazem uma ressalva, dizendo que só fizeram, assim, em termos gerais, né, só fizeram traduzir a simbologia da nota, por exemplo, King, em vez de sei lá, Reis, estava Reis, né? Então, eles só fizeram essa tradução. Não foi um banco de referência cruzada feito especificamente para aquela Bíblia, para a Bíblia Almeida, né? Que lá é a Almeida Revista Atualizada. Mas essa da Almeida Revista Corrigida é o melhor banco de referência cruzada que a gente tem, tá certo? Ela e o da RCM, que é diferente. A RCM também tem um excelente banco de referência cruzada. Então, você vê que é um auxílio, tá, para o leitor, né? Rapidamente, o que é referência cruzada? A referência cruzada é um texto aqui, ele está tendo uma referência para outro texto. Por quê? Porque eles têm a mesma ideia. Não é a mesma palavra, é a mesma ideia. A mesma palavra é concordância. Concordância é agrupar as mesmas palavras. Referência, agrupar as mesmas ideias. Então você tem aqui esse recurso de referência cruzada excelente e você tem uma concordância que antigamente se chamava de chave bíblica, né? Que também é maravilhosa, uma concordância com muitos termos, tá? Muitos termos mesmo. Eu não fiz uma análise total dessa concordância, tá? Mas eu vou já falar aqui alguma coisa a respeito dela comparando com outras, tá? E ele tem um dicionário também, um dicionário aqui que está na sua 25ª edição, nessa época de 96, estava na 25ª edição, tá certo? Ele é um dicionário que existe desde 1961, tá certo? 1961. Então, assim, nós podemos dizer que essa Bíblia aqui, nessa configuração, ela começou em 61, onde começou esse dicionário, tá? É porque ela foi impressa primeiramente pela Juerp até 75, depois passou para Geográfica, né? Então, pronto, você tem aqui essa Bíblia que tem essa concordância e esse dicionário, que foi a Bíblia queridinha dos antigos, né? Por que essa Bíblia aqui, ela é extraordinária para a gente? Porque ela é a reimpressão dessa Bíblia, com melhorias. Qual é a melhoria? A letra maior, né? A letra dela agora é uma letra bem maior, você não tem como comparar, né, as duas letras, né? Mas o que? O mesmo banco de referências cruzadas, tá bom? O mesmo banco de referências cruzadas que foi o grande auxílio e ainda é daqueles que estudam a Bíblia por si mesmo, banco de referência cruzada, tá? A mesma concordância que está aqui, ó, concordância traduzida por Jarbes Torres. Aqui você vê aqui, ó, concordância, ó, Jarbes Torres, né? Ok? Então aqui muitos termos e o mesmo dicionário de quem? Ana e Dr. S.L. Watson. Dicionário de Ana e Dr. S.L. Watson. Então é a mesma Bíblia que nós temos disponíveis hoje para a gente, tá certo? Essa Bíblia é uma Bíblia muito boa, os recursos dela são os melhores recursos que você pode também encontrar. Quando eu falo os melhores recursos, é como se eu estivesse colocando na primeira prateleira 2 ou 3 Bíblias com os melhores recursos, tá? Não significa que ela é o top 1, é porque nós vamos ter aí sempre assim, são as 3 melhores, são as 4 melhores, porque a gente vai já ver que depende da sua avaliação, de qual você vai querer, porque tem um recurso que não é melhor e na outra é melhor, entendeu? Então você vai ter que escolher de acordo com o que elas estão oferecendo de melhor. Então a gente viu essa daqui, que é a primeira Bíblia, que é a reedição de um tesouro antigo, tá? A segunda Bíblia da CCB é essa daqui. Essa Bíblia também é extraordinária, porque, primeiro, o tamanho dela é espetacular. Ele é o mesmo tamanho da antiga, né? Que na verdade é essa daqui, né? Ela era desse tamanho, ó. É um tamanho que não existe mais, é o tamanho de médio antigo. A Bíblia média antiga era assim, né? Aí você vê aqui o mesmo tamanho. Só que essa não é essa, ela é essa daqui hoje, né? Mas você tem essa menorzinha. E essa menorzinha, ela é diferente dessa. Vamos ver qual a diferença aqui. A letra é do mesmo tamanho, tá? Não consigo enxergar aqui diferença do tamanho da letra, ok?
mesmo tamanho, então letra excelente, né? Porém, ela tem diferenças aonde? O banco de referência cruzada é o mesmo, da Almeida Revista Corrigida. Essa revista corrigida, se não me engano, é 69, tá? Então você tem o mesmo banco de referência cruzada também, né? Agora, quando chega na concordância, você tem uma concordância diferente. Você tem uma concordância que preza pela quantidade de termos. Essa concordância aqui, ela preza, desculpa, concordância não é quantidade, não, é o dicionário. A concordância dessa aqui, ela é diferente daquela ali, é uma concordância mais moderna, tá? E ela tem uma quantidade de termos muito boa. Essa concordância dessa Bíblia, bem como a concordância dessa Bíblia aqui, tá? Que é a que eu acabei de apresentar, bem como a concordância da ICM, que eu já apresentei para vocês, é o tipo de concordância que é o melhor tipo de concordância que a gente pode ter em língua portuguesa, é essa daqui, que ela é parecida com o da Thompson ali, é aquela concordância da Thompson, né? Eu já disse assim, que muitas vezes você pode avaliar uma concordância assim, se ela tem nome de pessoas, é quase 100% de certeza dela ser uma boa concordância. Se ela não tem nome de pessoas, aí você tem que dar uma olhada, tá? Então, por exemplo, essa Bíblia da ICM, que eu já apresentei ali em outros vídeos, em outro vídeo eu fiz uma review dela completo, é uma excelente concordância. Ela tem nome de pessoas. Você vai ver aqui, tem Abraão, por exemplo, Absalão. Então, quando aparece nome de pessoas, é quase 100% de chance da concordância ser excelente. E essa é a concordância da ICM, tem nome de pessoas, tá? A concordância dessa da CCB, menorzinha, ela tem nome de pessoas também, tá? Aqui é Abraão, Abner. Então, ela também tem nome de pessoas. E eu vi que ela é uma excelente concordância. Inclusive, se eu contar desde o começo dela até Abraão, tem 18 termos. Na ICM, se eu contar do começo dela até Abraão, tem 16 termos. Então essa daqui, aparentemente, pelo menos nesse teste de prova aí, que é muito raso, né, ela parece que até tem mais termos. Mas, em questões gerais, eu quero colocar na mesma prateleira como melhores bíblias, sem fazer essa diferença que eu nem fiz a avaliação completa, mas aparentemente parece que ela tem um pouco mais de termos. Agora, por incrível que pareça, o que é que eu falei? Concordância que tem nome de pessoas é quase 100% de chance de ser excelente. Quando ela não tem, você tem que ver. Essa daqui é um caso que não tem nome de pessoas, e aí você tem que ver. E quando você vai ver, você se surpreende, porque essa concordância, que é a reedição daquela antiguinha, né? Essa concordância aqui, ela não tem Abraão. Mas se eu for até o primeiro item que tem ABR, que é abraçar, e contar daí para trás, eu vou ter 22 termos. Então ela aparentemente tem até mais termos do que aquelas duas, da ICM e dessa outra, que tem nome de pessoas, né? Mas é esse tipo de avaliação que a gente faz na concordância. Mas as três são concordâncias excepcionais, tá bom? Então você tem nessa daqui, essa concordância que tem muitos termos, tá? E aqui você tem um dicionário que, como eu falei, né, um pouco antes, e falei erroneamente na concordância, ele tem muitos termos, porém, termos com definições mais breves. É a grande diferença entre essas duas. Essa daqui, ela tem menos termos, mas as definições mais abrangentes, né? Menos termos com definições mais abrangentes, mais termos com definições sucintas, tá certo? Para você ter ideia aqui, ó, só para dar um exemplo rápido, você vai aqui, ó, no mesmo Abraão, tá? Olha aqui, Abraão. Você tem isso aqui, falando de Abraão, com mais essa coluna aqui e com mais esse verso aqui da página, até aqui, ó. Praticamente, se você trouxer esse bloco aqui para essa página de cá, fica duas colunas, ó. Mais ou menos duas colunas falando de Abraão, tá certo? Aqui, se eu for procurar Abraão, tá aqui, ó, um dedinho de Abraão. Ou seja, aqui tem muito mais termos, porém mais sucintos. Aqui tem menos termos, porém mais abrangentes, tá certo? Por isso que eu digo, quando você vai escolher uma dessas duas Bíblias, você vai ter que escolher. E aí eu prefiro um dicionário que tem mais termos, porém mais sucintos, ou um dicionário que tem menos termos, porém mais profundos, tá? Eu vou escolher uma concordância que tenha nomes também, ou vou escolher uma concordância que não tem nomes, mas aparentemente até tem mais termos. Então essas duas escolhas, porque o texto e as referências cruzadas são iguais, tá?
Isso eu falo também colocando até a ICM no meio, porque a ICM é muito parecida com essas Bíblias. Ela tem o mesmo banco de referências cruzadas, tá? Ela tem uma concordância muito parecida com essa, e o dicionário muito parecido com esse dicionário. A diferença desse dicionário aqui é que ele é aquele dicionário da Bíblia Almeida, que vem separado com capa dura e tudo. Ele está aqui completo, ó. Dicionário da Bíblia Almeida, com ilustrações e tudo. Mas todos os termos que você procurar dessa Bíblia, no texto bíblico, você procurar aqui, você vai achar. Você vai achar libação, você vai achar estola, ablusão, você vai achar tudo que você procura no texto de Bíblia lá que você não souber, você vem para cá, você acha. Da mesma forma na ICM. O dicionário da ICM é um dicionário espetacular, né? Com nome de pessoas. Inclusive, essas Bíblias elas não têm introdução ao livro, né? Aquela autor, data, não sei o que e tal. Por exemplo, você está aqui em 1 Crônicas. Quando você chega em 2 Crônicas, você não tem a introdução ao livro. Você tem logo o começo do livro. A introdução desse livro está no dicionário. Aí você vai lá no dicionário, isso nessas 3 Bíblias, tá? Lá no dicionário, aí você vai em Crônicas. CR, só para a gente tirar aqui a Crônicas. Aqui, ó, primeiro e segundo livro de Crônicas, ó, a introdução, ó, tá vendo? Uma introduçãozinha bem pequena, né? Mas está aqui, ó. Então, vamos ver aqui, nessa outra. Livro de Crônicas, que aí esse dicionário aqui é o quê? Tem menos termos, porém mais abrangentes. Então a gente vai aqui em Crônicas. Eu vou já mostrar esse dicionário aqui, essa parte aqui. Crônicas. Crônicas, primeiro e segundo livro de Crônicas, está aqui, ó. Tem um esboçozinho, é um pouco maior do que aquele, né? Mas em outras coisas ele é muito mais abrangente. Eu vou até aproveitar que eu estou aberto aqui e vou falar sobre esse dicionário aqui um pouquinho mais. Esse dicionário aqui, que tem menos termos, porém mais abrangentes, ele tem algo que é fenomenal, que é o quê? No verbete cronologia, ele tem uma cronologia completa da Bíblia, desde Adão até as epístolas, falando sobre datas, dando dados. Aqui ele vai falar sobre os patriarcas, vai falar sobre o reino dividido, mostrando os reis de cada um, dando algumas informações, né? Vai mostrar os profetas que acompanharam ali esses reis, né? Isaías estava profetizando durante esse período aqui desse rei, vai falar, vai dar datas, vai trazer todos esses dados, inclusive do período intertestamentário, ali os Seleucidas, Antíoco Epifânio, todo aquele pessoal do período intertestamentário, reis da Síria, até chegar ao Novo Testamento, na vida de Jesus, depois uma cronologia das epístolas e Atos e as epístolas, falando sobre as cartas de Paulo, de Pedro, de João, dando datas e tudo, tá certo? Ó, é realmente um material maravilhoso. Lá no verbete Jesus tem algo também que é fabuloso, que é a vida de Jesus em harmonia com os evangelhos, mostrando aqui desde o início do nascimento até a morte e ressurreição, como está dos evangelhos, quais são os versículos, e aqui contando, falando dados a respeito desses momentos e tal. Então você tem aqui, se eu não me engano, são 13 folhas falando, 13 páginas falando sobre a vida de Jesus. Então você vê que é um dicionário que tem menos termos, porém ele tem mais conteúdo de cada termo. Olha aqui o que ele fala do livro de Jó. Ó, aqui, aqui e aqui. João, Evangelho de João, ó, aqui, aqui e aqui. Então, nesses outros dicionários, aqui você vai ter brevidade, muito mais termos, porém brevidade. Vamos ver aqui o livro de Jó e de João, que a gente acabou de ver lá, tá certo? Você vai ver que é muito mais breve, porém há muitos termos aqui que não existem lá, porque aqui preza pela quantidade de termos. Aqui, ó, Jó, olha o tamanhozinho. Lá era 2 colunas. Evangelho de João, ó. Lá era quase 2 colunas, entendeu? Então, essa é a diferença desse dicionário, tá bom? Então, aqui você tem essas 2 Bíblias da CCB, tá certo? Bíblias que trazem uma grande quantidade de auxílios, digamos assim, considerando que a maioria das Bíblias, hoje, você não encontra nenhum auxílio. Hoje, a coisa mais difícil do mundo é você encontrar uma Bíblia com concordância. Quem achar uma Bíblia com concordância aí, sem ser essas 3 aqui, a RCM, pode me dizer aí.
E outra é referências cruzadas. Você não encontra... As Almeida Revista e Corrigida, você até que encontra com referências cruzadas boas. Agora, se você achar uma Almeida Revista e atualizada, sem ser de estudo, com referências cruzadas abundantes, eu lhe desafio, você pode botar aí, que eu quero saber qual é. Almeida Revista atualizada sem ser de estudo. Então você tem essas duas Bíblias com tamanhos diferentes, com recursos diferentes. Tem os mesmos recursos, que é dicionário e concordância e referências cruzadas, os mesmos. Porém, diferença na concordância e no dicionário de cada uma delas. Essa menorzinha, o dicionário com muitos termos, porém com mais brevidade na definição. Essa daqui, com o dicionário com menos termos, porém com mais profundidade na definição. Essa maior é a reimpressão da queridinha dos nossos avós, né? Bíblia cheia de recursos, maravilhosa essa Bíblia, tá? Essa maior é a reimpressão dela, tá certo? Os mesmos recursos, mesmo dicionário, mesma concordância. A gente viu que ela tem aí auxílios excelentes, né? Para a gente ter um entendimento bíblico e tal, e realmente nos ajuda. E essa menor, todos os termos que você procurar nessa Bíblia, todos os termos que você tiver no texto bíblico aqui, que você tiver dúvida, pode ir lá no dicionário que vai ter. Essa daqui talvez não tenha. Por quê? Porque essa daqui preza pela profundidade e não pela quantidade. Agora, essa daqui você pode procurar que você vai achar esses termos no dicionário, tá certo? Qual é a vantagem dessa daqui e depois qual é a vantagem dessa, né? Partindo do princípio que tem coisas aqui que só quem vai decidir é quem vai comprar, porque não, eu prefiro que tenha muitos termos, prefiro que tenha poucos termos e seja mais profundo. Mas eu vou dar uma vantagem para essa, uma vantagem para essa. Qual é a vantagem dessa aqui? Uma vantagem dessa daqui é que eu tenho como me situar no texto em termos de personagens e datas através dessa cronologia que tem nesse dicionário. Ele me ajuda a perceber todas essas coisas quando eu vou falar e quando eu vou pensar em termos históricos, cronológicos, em termos de contexto ali, tipo, Isaías aqui estava falando em que tempo e tal. Então, isso aqui me dá um recurso para poder estudar isso, tá? Nesse dicionário. Também eu tenho aqui uma datação das cartas de Paulo, dos evangelhos e tal. Isso é muito importante, saber que carta vem primeiro e que carta vem depois. Isso lhe dá uns insights muito, muito interessantes quando você está avaliando, vamos dizer assim, situações que tem numa carta e tem na outra, porque você sabe que a carta posterior pode ter sido um desenvolvimento de um assunto que Paulo já tratou em outra carta. Por exemplo, sempre houve um debate se Romanos era um desenvolvimento de Gálatas ou se Gálatas era um resumo de Romanos, né? E a partir da datação dessas cartas, a gente pode tomar uma posição aí e ver como uma ou como outra, né? Aqui você tem esse auxílio, tá certo? Por outro lado, quando você tem um dicionário robusto de muitos termos, robusto no sentido de ter muitos termos, né? Você tem uma grande vantagem de que tudo que você procura no dicionário você acha. Você quer saber sobre um personagem, você vai lá, Jefté, Mefibosete, você vai lá em qualquer um deles, tá? E você vai achar esses carinhas aqui no dicionário e você vai poder saber um pouco deles e ir para o texto. Você pode até não saber qual é o texto, mas indo para cá você sabe qual é o texto e aí vai bater lá no lugar onde você queria achar esse personagem, tá? A outra vantagem do dicionário com muitos termos é que nesses dicionários você também tem termos teológicos. Você tem, por exemplo, justificação. Quando você vai aqui para a justificação, tá? Você pode estudar a justificação sem nenhum auxílio. Como é que você faz isso? Você pega aqui, ó, no dicionário, encontra justificação e lá ele vai dar uma definição de justificação e vai lhe dizer alguns versículos que tratam desse assunto. Tá aqui, ó, justificação. Ó. Então você tem aqui, ó, um texto, algumas divisões e falando sobre textos de justificação. Um deles é Romanos 5, 12 a 21. Quando eu vou lá em Romanos 5, 12 a 21, eu vou ver um texto que fala sobre justificação. Romanos 5, pronto, 12 até o 21, né? Quando eu for estudando esse texto aqui, eu vou pegando
as referências cruzadas dele, então vou pegando a referência cruzada do 5:11, tá? Do 5:12, e vou olhando esses textos também para entender sobre justificação. O 5:13 também fala sobre justificação. O 5:1 fala sobre justificação, sendo, pois, justificados pela fé. Então, vou no 5:1, além desse texto aqui, eu vou no 5:1 aqui, na referência cruzada, e vejo que Isaías 32:17, Jó 16:33, 1 Pedro 2:24, 1:21. Então, 1 Coríntios 15:17, todos esses textos aqui trazem algo sobre justificação, tá certo? Então, como é que eu faço? Eu vou no dicionário, achei o termo teológico, li, entendi um pouquinho lá, e agora eu vou para os textos que o dicionário me deu para eu olhar. Quando eu olhar esses textos, eu vou olhar a referência cruzada dele, porque a referência é o quê? A mesma ideia. Então eu vou ver quais textos na Bíblia têm essa mesma ideia da justificação e vou aprendendo sobre justificação na Bíblia toda. Quando eu for para o outro texto lá que a referência me jogou, aí eu vou ler, está falando sobre justificação. Nesse texto que eu fui, eu vou ler as referências cruzadas dele também. E aí eu vou achar mais textos sobre justificação, de tal forma que daqui a pouco eu tenho uma folha com 20, 25 versículos sobre justificação. É aí onde eu aprendo verdadeiramente e de forma convicta as doutrinas bíblicas. Por quê? Porque eu mesmo vi, o texto bíblico está falando, eu fui atrás e estou vendo. Então você não é enganado por qualquer vento de doutrina, você não é conduzido por qualquer vento de doutrina, porque você conhece as Escrituras, né? Uma vez eu fiz um estudo sobre a morte substitutiva de Cristo e eu achei 27 versículos sobre essa morte substitutiva. Eu até mostrei isso num vídeo aqui, o papelzinho, né, com a árvore, que eu mostrei como é que você faz a árvore das referências cruzadas. Então, 27 versículos sobre a morte substitutiva de Cristo. Então, quando eu vejo esses 27 versículos, que são todos os versículos que eu achei a respeito desse assunto, eu tenho a convicção dessa doutrina e sei como é que ela é, mais ou menos, porque eu tenho 27 textos que eu li dentro do contexto, eu contextualizei os versículos no contexto para entender melhor o significado. Então eu tive a convicção dessa doutrina através desse estudo pessoal. Se eu simplesmente tivesse visto na teologia sistemática, eu tinha convicção de que essa doutrina é real porque esse cara está falando, mas eu mesmo não sabia o real significado dela, ou como ela está nas Escrituras, e nem sabia criticar se esse cara estivesse falando alguma coisa diferente. Porque, como Tozer diz, há erros que não são de doutrina, mas de ênfase. Então, se eu tenho 10 versículos falando sobre morte substitutiva, e um autor, de repente, me pega só 3 versículos e diz que ela é isso, sem considerar os outros, ele pode estar dando uma ênfase equivocada nessa doutrina, apesar de os textos estar validando, mas porque tem outros textos que demonstram que ela vai além disso e que equilibram essa doutrina. Eu vou dar um exemplo a respeito de oração. Você vê que Jesus diz assim, se tiveres fé como um grão de mostarda, diria esse monte, e ele lançaria e tal. Então você vê ali fé como, vamos dizer assim, uma forma, a eficácia na oração através da fé apenas. Então, se alguém não conhece o restante da Bíblia, essa pessoa poderia estar se lapidando para poder chegar a um lugar onde a fé dela fosse essa fé tal que fosse eficaz, né? Porém, quando você vai lendo outros textos sobre oração, você vai ver que não é apenas uma questão de fé, né? Tiago vai dizer, se você pedir para os seus próprios deleites, você não recebe. Então, assim, você pode ter a fé do tamanho do universo, mas se é para os seus próprios deleites, Deus não vai lhe dar. Por quê? Porque é outro critério que aparece balizando a doutrina da oração. Aí você vai lá em 1 João, vai dizer que é segundo a vontade de Deus. Então, se você pede alguma coisa segundo a vontade dele, você recebe. Então, já não é mais sua fé, já não é mais próprio deleite, já entra a questão da vontade de Deus, já entra a questão da santidade também, né? Se você caminha segundo Deus. Então, assim, a doutrina da oração não é um versículo, não é 2 versículos. A doutrina, no fim das contas, ela é uma conclusão. Conclusão de que eu li a Bíblia toda com os olhos em oração, os olhos sobre os textos de oração, estão todos eles aqui, eu li todos esses contextos e as conclusões que eu tiro é que a oração é isso, 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 isso. Ela não pode ser assim, não deveria ser assim, ela é repreensível se for assim, ela é correta se for assim. Então é isso, a doutrina é a conclusão de uma
de um olhar completo nas Escrituras sobre um assunto, certo? Então, por isso que eu digo, quanto mais você lê a Bíblia, mais você tem fé, mais você tem convicção no que você crê, tá certo? E mais você tem a destreza sobre o texto. Por quê? Porque você recorrentemente viu o texto, E aí quando vem qualquer ar de heresia, de erro, você detecta. Por quê? Porque você conhece o texto. Ora, você consegue ler a Bíblia, se você lê a Bíblia 1 hora por dia, você lê a Bíblia em... A Bíblia não, o Novo Testamento você lê em 20 dias. 20 dias você lê o Novo Testamento. Ou seja, em 2 meses dá para você ler o Testamento 3 vezes. 3 vezes em 2 meses. Se você fizer isso por 4 meses, você está lendo o Novo Testamento 6 vezes. Imagina você ler o Novo Testamento 6 vezes em apenas 4 meses. O quanto que você não vai agregar na sua vida. Eu falei, tem um vídeo aí sobre esse incentivo de ler a Bíblia em tantos dias, em 90 dias, em 20 dias, no Novo Testamento, né? Tem um vídeo falando sobre o benefício disso. Mas o que importa é que a Bíblia sem estudo, ela lhe ajuda a você ter maturidade. Por quê? Porque você tem a capacidade de fazer esse tipo de estudo, de investir tempo, né, sozinho, você e a palavra, de ser iluminado pelo Espírito, de você ter os seus próprios insights e percepções, tá? Não estou desprezando os conteúdos de estudo como comentários e Bíblia de estudo, como eu já falei, né? São importantíssimos, mas eles são uma próxima etapa depois que você se debruça sobre o texto, que você busca, que você conhece e tal e tal. Por isso que eu digo, a gente deve carregar uma Bíblia sem estudo para cima e para baixo, deve ser a nossa Bíblia do dia a dia, deve ser a Bíblia que a gente vai para todo lugar. E as nossas dúvidas mais inquietantes, a gente vai ali, olha um comentário, vai ali, olha uma Bíblia de estudo e tal, mas a gente deve realmente mergulhar no texto. E para isso, eu tenho apresentado as Bíblias que eu acho que são as melhores Bíblias do Brasil para a gente buscar ter esse auxílio, que é o quê? As Bíblias que têm recursos. Está faltando aqui só a ECM, que não está aqui comigo. Mas dessas Bíblias, eu adicionaria aqui a ICM e tem aquela grandona da Geográfica, eu também fiz um review dela. Pronto, são 4 ou 5 Bíblias no Brasil que lhe possibilitam esse crescimento individual através da leitura da palavra. Por quê? Porque tem excelentes recursos. Então nós temos aqui as Bíblias que eu indico, né, além da ICM, que eu indico se você deseja trilhar esse caminho do conhecimento bíblico na solitude, através da iluminação do Espírito e com a Bíblia sem estudo. E aqui, por fim, apresentei essas 2 Bíblias da ICM, ou da CCB, né, Congregação Cristã do Brasil, né, que estão disponíveis apenas lá nas igrejas deles, tá certo? E que são Bíblias extraordinárias, né? É difícil alguém escolher qual gostaria de ficar, né, dentre essas 2, né? Eu escolhi a menorzinha por causa da portabilidade e também por essas questões que eu falei eu gosto de mais termos no dicionário, tá certo? Mas ainda estou na dúvida, pode ser que daqui para depois eu mude de ideia. Mas então tá aqui, Bíblias num preço muito acessível, tá certo? Se eu não me engano foi R$50, R$60 a Bíblia. E eu parabenizo a Congregação Cristã do Brasil, a CCB, por manterem a qualidade dessas 2 Bíblias, percebendo que é importante essas Bíblias com recursos e disponibilizadas para as pessoas lá da congregação, né, para que elas possam tê-las e estudar, né? Essas 2 Bíblias você não acha em canto nenhum, Mercado Livre, em canto nenhum você vai achar, tá certo? Em lugar nenhum, a não ser numa matriz, numa central, né, numa igreja central da Congregação Cristã do Brasil. Então aí eu fico por aqui, espero que vocês tenham aproveitado aí a exposição dessas 2 Bíblias, né, e espero que, se algum de vocês desejarem, consigam aí nas suas cidades e por onde vocês moram. Um abraço e Deus abençoe.